2h18, está estreando aqui no Estúdio CBN, todas as quartas-feiras, esse horário, você vai ter o seu direito. Doutor José Antônio Cremasco, é advogado trabalhista, está aqui com a gente. Doutor Cremasco, seja muito bem-vindo, boa tarde, prazer ter o senhor aqui com a gente. Boa tarde, o prazer é todo meu e vamos ver se a gente bomba nesse horário aqui, tirando dúvida dos ouvintes da Rádio CBN. É exatamente isso. O quadro Seu Direito é interativo. Você vai mandando perguntas para o Dr. Cremasco responder aqui no ar. Os canais de comunicação você já sabe, né? O WhatsApp, esse que está aqui na minha cabeça, o 991869070, 19, o nosso DDD. E as perguntas também podem chegar pelo YouTube e pelo Facebook da CBN Campinas. Você participa com a gente. O primeiro assunto que nós vamos abordar, Dr. Cremasco, já foi até destaque aqui no noticiário da região, mas uma outra modalidade, uma caixa de supermercado que foi vítima de um golpe. Aí o golpe foi pessoalmente. Mas tem muito golpe na praça, principalmente por telefone, né, doutor? Não, e golpe aplicado por quadrilha especializada e muito competente. Então, eu acho que tem que chamar a atenção do ouvinte, do cliente que tem um processo na justiça, quando ligarem pedindo dinheiro, e a conversa é muito convincente, porque eles dão o número do processo, o nome da empresa que está processando, a instância que está o processo, se é na Justiça Comum, na Justiça do Trabalho, na Justiça Federal. Eles apontam o número, falam em que posição que está o processo e pedem para o cliente depositar um dinheiro. E se apresentam como pessoas ligadas ao escritório do advogado que atua no processo. Então tem que ficar ligado para ver se realmente é daquele escritório que está pedindo dinheiro. E eles têm acesso ao processo? São processos verdadeiros ou é algo que é jogado ao vento? Não, tudo verdadeiro. Porque existem alguns sites, por exemplo, tem um site que chama Jus Brasil. Sim. Então você digita o teu nome e vai aparecer se aquela pessoa tem processo. Digita o nome ou então publica no Diário Oficial, pelos tribunais, eles fazem a publicação dos andamentos do processo. Aí a pessoa acompanha pelo Diário Oficial aquele andamento, então ele vai pegar o nome do cliente, o nome da parte contrária, em que vara que está, qual é o andamento atual, o número do processo e qual é o advogado que está atuando. Aí liga para o cliente e fala, olha, eu sou do escritório tal, meu telefone é tal, eu preciso que você me mande 2, 3 mil reais para liberar o seu dinheiro, que eu vou conseguir fazer uma isenção de imposto de renda. Quer dizer, é uma conversa que se enquadra totalmente no processo que o cliente tem em andamento. E, doutor, qual seria, né, o procedimento do escritório mesmo para falar com essa pessoa que tem o processo para que não caia nesse golpe? Bom, o escritório, na verdade, os advogados não têm o que fazer, porque quem recebe a ligação é o cliente. Então, o cliente tem que desconfiar da ligação. É muito simples de resolver isso. Não, o que eu pergunto é o seguinte, doutor Cremasco. Por exemplo, quem tem esse processo é a pessoa que tem que procurar o advogado, ou então ver se o número é do próprio escritório. Exatamente. É como o advogado entra em contato, o advogado verdadeiro, não o golpista. Então, né? Mas quando a pessoa recebe uma ligação dessa, ele diz o seguinte, me dá o número do telefone que você está, eu vou te retornar daqui a pouco, e liga no escritório que ele tem o endereço verdadeiro do advogado. Aí pergunta, escuta, vocês estão me pedindo dinheiro? Porque o cliente geralmente entra em contato com o escritório depois que ele faz o depósito para o golpista. Sim, e geralmente já é acertado entre cliente e advogado quando vai ser pago e como vai ser pago. Sim. Claro, o advogado recebe o dinheiro e liga para o cliente, olha, passa para receber.
Quer dizer, não é assim de um momento para o outro, vai entrar um dinheiro para pagar. Tudo tem uma tramitação que o cliente pode acompanhar. E é impressionante, né? Como eles pegam esses nomes dessas pessoas, esses processos. Tudo bem que o Jus Brasil deixa tudo muito claro mesmo. A gente acaba consultando, nós como jornalistas acabamos consultando também algumas pessoas dessa forma, mas não para aplicar golpe, né? Pois é, mas eles aproveitam isso, né? E tem também, como eu disse, os sites do tribunal, onde publica, quando é segredo de justiça, só vem as iniciais. Sim. Né? Agora, quando é um processo de rotina, um processo normal, sai tudo publicado e o andamento. O juiz pode despachar, libere-se o crédito em favor do reclamante. Aí, pro bandido é uma maravilha, né? Agora, doutor Cremasco, a gente ouve também muito, noticia aqui também, golpes fraudadores de INSS, né? Ou seja, fraudadores de aposentados, na verdade, né? Eu vou citar um exemplo para o senhor familiar. É que, ainda bem que meu pai é muito esclarecido, mas ligaram para ele um dia, ele falou que não ia passar nada, então o senhor vai perder sua aposentadoria. Ainda bem que ele tem um preparo para saber que isso não é verdade, mas que tem um monte de golpe em nome do INSS contra aposentado principalmente, tem, né? Olha, eu tenho uma coisa misteriosa por trás disso. Eu só não entendo, eu até imagino, mas eu não entendo como essas pessoas têm acesso à lista dos aposentados. Exato. Era essa a pergunta que eu tinha feito do golpe anterior. Aí o Jus Brasil, né? Não, mas como é que pode? Tem segurado que recebe a aposentadoria nesse momento e em menos de 1-2 horas ele recebe um telefonema na casa dele dizendo que o dinheiro está depositado. E aí já vem consignado. Eu conheci um caso agora, umas 2 semanas atrás, um aposentado de Sumaré, que teve a conta dele, a aposentadoria dele fraudada em Serra Pelada. Nossa. Levaram a conta dele para Serra Pelada, abriram a conta no banco, sacaram o dinheiro e roubaram 60 mil reais dele. E a pessoa não tem nem ideia onde é Serra Pelada. Quer dizer, como é que tem esse acesso? A gente não consegue nem passar na porta do banco para entrar e esses caras têm acesso a tudo. Para mim é um mistério. Alguma coisa me faz acreditar que essa lista sai de dentro do INSS. Não é possível. Pode ser, né? Porque qual seria o outro caminho? Banco, por exemplo? Não, mas quem concede o benefício é o INSS, né? Ele que avisa o segurado que a aposentadoria foi deferida e que mandou dinheiro para um determinado banco, né? Certo. Agora, daí até acesso aos dados da pessoa, o telefone, para aplicar golpe, é muita ousadia do bandido, né? E cada vez mais vai se aprimorando, Perfeito, né? E principalmente pegando da boa-fé das pessoas, né? Agora, doutor Cremasco, tem uma pergunta aqui que ela é totalmente fora do assunto golpes que a gente está falando, mas como o senhor é advogado trabalhista, o Anderson de Sumaré está fazendo uma pergunta aqui. Faz 3 anos que a empresa que ele trabalha não faz o exame periódico, de vista, de ouvido, não sei qual é a empresa. E se isso seria correto, o exame tem que ser feito anualmente? Sim, o exame periódico é periódico, né? Se bem que esses exames periódicos deixam muito a desejar, né? Quer dizer, para entrar, para ser contratado, ele é muito rigoroso. E na hora da demissão tá bom e vai embora. Mas tem que fazer. É uma infração contratual que a empresa está promovendo. E esse empregado pode até, se ele quiser arrumar confusão com a empresa, rescindir o contrato por culpa grave do empregado. Por culpa grave do empregador. Porque ele tem que se submeter a esse exame, né? E o empresário tá agindo de uma forma que pode lhe causar prejuízo. Porque a ausência desse exame pode implicar numa doença profissional, por exemplo, pode causar uma culpa do empregador. Então, o empregador deveria ficar atento
em exigir esse exame, que é uma coisa muito simples. Faz uma guia, vai lá, consulta e está resolvido. Mas a questão de rescindir o contrato, muitas vezes o empregado precisa continuar na empresa, né? Ele não tem outro emprego, né? E aí como é que deve proceder? Bom, aí a questão aí é pessoal. Eu não posso sair porque eu não posso deixar o emprego. Então, mas já estou meio aborrecido aqui, o pagamento está atrasando, não está recolhendo o fundo de garantia, não está recolhendo o INSS, não está fazendo periódico, a empresa não está boa das pernas, quero cair fora disso. É mais um argumento que ele tem para pedir a rescisão do contrato. Tá tirada a dúvida, ele nos agradece aqui. Quero agradecer ao Emerson Santana, excelente novo quadro. Parabéns, CBN. A gente ainda tem 1 minuto e meio, doutor Cremasco. Eu queria perguntar também, porque é claro que é um assunto que dá para discorrer por minutos a fio. Mas, por exemplo, tem muita empresa hoje que contrata pessoa jurídica, né? Ela não faz o contrato em CLT. E aí depois a pessoa jurídica, quando deixa o emprego, entra na justiça cobrando férias, cobrando adicionais. Isso é correto, doutor? Não, é um risco que o empregador corre. O empregado não perde nada com isso, né? Porque quando ele faz o contrato de pessoa jurídica, é lógico que o valor é um pouco maior do que o contrato do CLT. Mas aí, como você disse, na rescisão de contrato, ele vai pedir o vínculo de emprego considerando o salário de pessoa jurídica. Férias, aviso prévio, 13º, fundo de garantia, recolhimento do INSS, aí sai mais caro para o empregador. O empregador tem que ter a clareza de saber se ele está contratando um PJ, pessoa jurídica, ou um empregado. Na dúvida, entre os dois sistemas jurídicos, contrata como empregado, porque aí o risco é bem menor de um prejuízo no futuro, porque uma reclamação trabalhista custa caro hoje em dia, sempre custou caro, sim, e ela não está embutida no custo final do produto. Agora, se é PJ, é pessoa jurídica, na acepção do termo, é pessoa jurídica, aí não vai ter dor de cabeça, porque num processo ele vai perder essa causa se o empregador fizer a prova de que ele era pessoa jurídica. Eurico Tavares, sua pergunta sobre pessoa jurídica vai ficar para quarta-feira que vem. Dr. José Antônio Cremasco estará todas as quartas-feiras aqui com a gente, com o seu direito. A gente está chegando na hora do Repórter CBN, que é 2h30, né? São 2h30. Então, Dr. José Antônio Cremasco, quero agradecer demais o senhor pela presença aqui nessa estreia, e a semana que vem a gente faz a pergunta aqui sobre PJ do Eurico Tavares e todas as outras que forem chegando nos nossos ouvintes. Prazer. Muito obrigado. Grande abraço, doutor. Agora são 2h30.